Olá, bem-vindo, querido irmão, querida irmã, e você também que recebeu esse link, o link desse vídeo, dessa ministração, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro da Igreja do Senhor em Recife e Olinda. Que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, com cada um de nós, nesta tarde, nesta noite, nesse momento em que você está acompanhando esse vídeo. No domingo passado, através do John, o Senhor nos falou de maneira maravilhosa a respeito de esperança, a esperança que temos por causa da obra de Jesus, a esperança que temos porque Jesus é fiel, porque Jesus fez uma obra inigualável, uma obra perfeita, uma obra completa e uma obra prometida nas Escrituras e realizada por Deus através de Jesus, e por conta disso temos uma boa expectativa, podemos ter uma boa expectativa a respeito do nosso futuro. O John nos falou domingo passado que o discípulo de Jesus, aquele que tem a sua fé em Jesus, ele pode ser um cidadão do amanhã, não apenas das circunstâncias do agora, mas um cidadão do amanhã. Pois bem, eu gostaria de começar o encontro de hoje lendo junto com você o que está escrito no Salmo 146. Nós vamos ler o Salmo 146 a partir do versículo 5 até o 8 e depois o versículo 10. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Eu li os versículos 5 e 6. Quero dar só uma parada aqui para reforçar o fundamento que a palavra de Deus nos dá para nos chamar de bem-aventurados. É bem-aventurado aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus. Por quê? Porque este Senhor, em quem colocamos a nossa esperança e a nossa confiança, é o mesmo que fez os céus e a terra, o mesmo que fez o mar e tudo o que neles há. Portanto, ele é todo-poderoso. Mas, além disso, aqui também está dizendo que ele mantém para sempre a sua fidelidade. Nós cremos em um Deus, no único Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, que fez todas as coisas que enxergamos. Tudo aquilo que é beleza, tudo aquilo que é grande, foi feito por Deus. Mas, além disso, ele mantém para sempre a sua fidelidade. Portanto, bem-aventurado é você, sou eu, se confiarmos nele, se continuarmos confiando nele, se voltarmos continuamente a nossa confiança para esse Deus grande, poderoso e fiel. Vamos continuar a leitura. Versículo 7. Que ele faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. E o versículo 10. O Senhor reina para sempre. O seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. E aqui, meus queridos irmãos e irmãs, querido amigo, querida amiga, você pode colocar o seu nome também. Aqui o salmista colocou o nome de Sião, Jerusalém, mas você pode colocar o seu nome. O seu Deus, ó José, o seu Deus, ó João, o seu Deus, ó Maria, ó Ruth, o seu Deus, ó Marcelo, o seu Deus, ó Caio, o seu Deus, Fernando, o seu Deus reina para sempre. Por isso, aleluia, por isso, bem-aventurado somos nós se colocamos e quando colocamos a nossa confiança no Senhor. Então, eu gostaria de terminar essa introdução lendo o versículo 14 do Salmo 27. Por conta de tudo isso que falamos agora, o versículo 14 do Salmo 27 nos diz o seguinte: espere, pois, no Senhor.
Espere no Senhor. Não é esperar pelo Senhor, não é esperar pela mudança do governo, pela mudança da tua situação no trabalho, pela mudança de qualquer coisa externa, mas é no Senhor, no Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra e cuja fidelidade dura para sempre. Espere no Senhor. Anime-se e fortaleça-se, fortifique-se o seu coração. Esse animar-se é muito mais do que o sorriso, muito mais do que o júbilo, é animar-se na confiança. Renove-se na confiança, porque esse Deus deseja nos socorrer, se colocou para nos ajudar. Ele é Deus, é verdade. Nós somos criaturas e Ele é o Criador. Mas é Deus misericordioso. É Deus que ouve o clamor, que ouve o gemido, que responde orações. É Deus que recebe o fraco e recebe o forte. Recebe o feliz e recebe o que está angustiado também. Ele é Deus. Anime-se, pois, no Senhor. Fortifique-se o teu coração esta tarde diante do Senhor. Este culto, é verdade, não é para nós, é para Ele, porque Ele é Deus. Nós cultuamos a um Deus vivo, mas nós cultuamos a um Deus vivo que nos socorre. Embora o culto seja para Ele, anime-se o teu coração, porque Ele socorre a tua vida e socorre a minha vida. Fortifique-se o teu coração. Espere, pois, no Senhor. Assim, Senhor, nesta certeza, nos colocamos em tua presença, em nome de Jesus. Eu quero orar agora por este irmão, esta irmã, este querido, esta querida. Eu não conheço como está a sua vida, mas tu, Senhor, que és o Deus Todo-Poderoso, conhece cada detalhe. Conheces, inclusive, as palavras que nem chegaram à boca ainda. Conhece o íntimo do coração. E a tua palavra diz que o Senhor é Deus fiel, que é bem-aventurado aquele que aprende a confiar em ti. Nesta tarde, nós declaramos, nesta noite, neste momento em que estamos acompanhando e ouvindo este vídeo, declaramos a nossa confiança em ti, Senhor. Mesmo que seja uma confiança pequena, mesmo que seja uma confiança débil, olhamos para ti, Senhor. Com o que temos, nos voltamos para ti. Esperamos em ti, Senhor, e por isso adoramos a ti nesta tarde, nesta noite, neste momento. Nós colocamos a nossa confiança e a nossa esperança em ti. Bendito seja o Senhor e sejas exaltado e adorado nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Convido você a adorar o Senhor Jesus. Aleluia. Aí na sua casa. Te adoramos, Espírito Santo. Te adoramos. Enche os nossos lares com a tua presença, Senhor. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Podemos cantar isso mais uma vez. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar
as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, oh Senhor. Mais uma vez o início. Aleluia, aleluia. Nosso Deus poderoso é Rei. Aleluia, aleluia. Santo, Santo, Tu és Senhor, poderoso Deus, digno de louvor, digno de louvor. Amém.
Santo, Tu és Senhor, poderoso Deus, digno de louvor, digno de louvor. Santo, Santo, Tu és Senhor, poderoso Deus, digno de louvor, digno de louvor. Amém, amém, oh, amém, amém, amém. Quantos concordam, quantos concordam, quantos dizem amém? Aleluia, aleluia. Santo, santo, Tu és santo. Santo, santo, Tu és Senhor, poderoso Deus, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Olá, irmãos. Com muito temor que eu estou aqui hoje para compartilhar essa palavra com a igreja, mas também muito cheio de alegria por poder dividir com vocês um pouco do que o Senhor tem falado ao meu coração. E é com esse sentimento que eu quero estar com vocês hoje, né? Nesse dia. Eu queria dizer que isso é algo que o Senhor tem falado assim muito forte ao meu coração e que na corrida desse tema eu estou bem no início. Então essa palavra ela também é para mim. Então eu me coloco junto com vocês para aprender sobre aquilo que o Senhor tem para ministrar hoje para nós, né? E essa palavra tem um tema. Mas sabe aquelas questões que você tem que completar? Ele diz assim, não sei o que, aí tem uma coisa para você completar e o final, né? Só que nesse caso, como é uma prova, só tem uma alternativa correta. E o Senhor colocou no meu coração um tema, mas eu queria deixar uma parte para a gente completar no final. Porque eu creio que a palavra que o Senhor colocou no meu coração pode ser diferente da que vai colocar no teu coração, ou pode ser a mesma. Mas eu sei que o Espírito Santo vai colocar uma palavra no coração de cada um de nós. Então o tema da nossa palavra hoje é o 3 pontinhos Espírito Santo. Vamos esperar e ver o que é que o Senhor quer colocar no lugar desses 3 pontinhos. Então o tema é o 3 pontinhos Espírito Santo. Irmãos, esses dias o Senhor tem me levado a meditar um pouco sobre o comportamento de como a igreja primitiva de Atos se relacionava com o Espírito, como eles viviam
e dependiam do Espírito Santo, né? Então, quando a gente lê o livro de Atos, a gente percebe que em tudo que a igreja fazia, havia uma dependência total do Espírito, né? Seja nos evangelismos, nas reuniões, no planejamento. O Espírito Santo estava sempre envolvido em todas as atividades. E se a gente lê o livro, a gente vê várias e várias passagens que comprovam isso, né? Eu separei apenas algumas, mas o livro está recheado de passagens que comprovam a presença total do Espírito na vida daqueles irmãos em todas as áreas. Em todas as áreas. Lá em Atos, capítulo 11, versículo 12, ali na defesa de Pedro, né? Ele coloca, né, em Atos 11, 12, ele coloca assim. Ele diz que, então o Espírito me disse que eu fosse com ele sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem, né? O Espírito Santo, ele guiou Pedro. Ele disse a Pedro o que ele deveria fazer, para onde ele deveria ir, né? Quando ele foi ali batizar os gentios, né? Então, é uma comprovação de que Pedro, ele se deixou e ele foi guiado pelo Espírito, né? Mais na frente, lá no capítulo 13 de Atos, versículo 2, diz assim: enquanto eles adoravam o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a quem os tenho chamado. Então a gente já percebe a ação do Espírito na vida da igreja em uma outra esfera, né? Para Pedro foi uma esfera de envio, de dizer o que ele deveria fazer. Nesse contexto, é uma esfera de ordenação, de separação de pessoas para servir na obra. E logo mais à frente, ainda no capítulo 13, no versículo 4, ele diz: Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Mais uma situação de direção do Espírito Santo para onde eles deveriam ir, né? Então a gente percebe claramente nesses 3 exemplos como a igreja dependia do Espírito Santo nas suas ações, né? Aí eu faço uma pergunta que Deus tem feito para mim, né? Por quê? Por que a igreja de Atos vivia isso? Por que eles tinham esse modo de ver, irmãos, de em tudo que fossem fazer, eles buscavam a direção do Espírito, né? E a palavra responde isso. Então a pergunta que eu coloco é: por que nós precisamos do Espírito Santo? A igreja de Atos sabia o porquê que eles precisavam do Espírito, né? Então a pergunta que Deus faz para nós hoje, que tem feito para mim, é: por que precisamos do Espírito? E Paulo, ele responde isso um pouco no livro de Coríntios, né? Lá em 2 Coríntios 3, 6, Paulo disse assim: o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito com E maiúsculo vivifica. A igreja sabia, irmãos, a igreja de Atos, que precisavam do Espírito, porque não há revelação sem o Espírito Santo. Porque Paulo está dizendo que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. É o Espírito que vivifica em nós. Ou seja, Paulo claramente está declarando que não existe revelação da letra sem o Espírito Santo. E a igreja de Atos, os apóstolos, sabiam disso, irmãos. Por isso que eles colocavam o Espírito Santo em todas as suas ações.
Eu coloquei alguns exemplos de situações da igreja, mas, irmãos, isso se estendia para a vida deles também, né? Isso se estende para a nossa vida. O Espírito Santo, ele quer e precisa participar de quando estamos fazendo um café na cozinha. Eu, quando estou fazendo a minha tapioca, que Raquel brinca que eu como tapioca de manhã quase todos os dias. E eu não enjoo, viu? Eu não enjoo. Adoro tapioca. Principalmente se for com queijozinho assim, eu adoro, viu? Ele precisa estar comigo ali quando eu estou fazendo a tapioca. Ele precisa estar comigo quando eu estou no meu trabalho. Ele precisa estar comigo na minha relação com a minha esposa, na relação com os filhos, com os nossos pais, com a igreja, nos revelando aquilo que precisamos fazer e como devemos agir. E Paulo mais na frente, lá em 2 Coríntios 3,17, ele diz: ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Paulo está deixando muito claro, irmãos, que nós precisamos do Espírito Santo, pois sem ele não há liberdade. Ou seja, o Espírito Santo em nós, somente a ação e o habitar do Espírito Santo em nós pode nos fazer livres do pecado. Pode nos dar a opção, irmãos, de não pecar. E a igreja sabia disso, a igreja de Atos. Por isso eles investiam num relacionamento constante com o Espírito Santo. Então, nós precisamos do Espírito porque não há revelação sem ele, 2 Coríntios 3,6 deixa isso muito claro. E mais à frente, no versículo 17 do mesmo capítulo, Paulo deixa claro que nós só podemos ser livres do pecado com o Espírito Santo. Por isso que onde ele está, nós somos livres, há liberdade. Então, irmãos, já que Deus tem colocado isso no meu coração, Deus tem me chamado esses dias e tem sido o desejo do meu coração que antes de conhecer o agir do Espírito, que isso seria uma outra palavra, o foco e aquilo que Deus tem me levado é para a gente conhecê-lo como pessoa. Para poder a gente viver ou voltar a viver o que a igreja de Atos vivia, a gente precisa conhecer o Espírito Santo como pessoa. E a palavra diz que esse Espírito, o Espírito Santo como pessoa, ele é santo, poderoso, carinhoso, infinitamente sensível, compassivo, digno de receber nossa reverência, nosso afeto, nossa fé, nossa total devoção. O John Bevere fala no seu livro, O Espírito Santo, que quando nós, a igreja do Senhor, enxergamos o Espírito Santo como uma pessoa, não como uma coisa que paira no ar, mas como uma pessoa que habita em nós, dentro de nós, que quer se relacionar conosco, a pergunta que a gente faz, ela muda. Porque a gente escuta, e eu já fiz muito essa pergunta, irmãos. Eu já fiz muito. Eu já disse, eu quero mais do Espírito Santo. E John Bevere fala que quando a gente entende o Espírito Santo como uma pessoa, essa pergunta muda. A pergunta se torna: como eu posso dar mais de mim a Ele? A Ele quem, irmãos? Ao Espírito Santo que habita em nós, que é compassivo, sensível, carinhoso. Merece toda a nossa devoção, toda a nossa fé, todo o nosso afeto. Então, quando a gente entende Ele como pessoa, a nossa pergunta muda.
Em vez de dizer eu quero mais do Espírito, nós diremos como eu posso dar mais de mim a Ele. E para a gente colocar essa pergunta em prática, a gente precisa entender quem é o Espírito Santo, irmãos. Quem é o Espírito Santo? A palavra fala que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Não como uma posição, tá? Ele não é medalha de bronze, não tem nada a ver com lugar isso, com pódio. Porque a Bíblia fala que eles são um, né? Mas no livro de Atos, né, 10:38, quando Lucas escreve ali, assim, né, um texto muito conhecido por nós, ele diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, no qual Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, né? Então a gente percebe que existem três trabalhando por um só propósito, né? Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então essa pessoa que é o Espírito Santo, ele opera em nós como, irmãos? Esse texto, ele deixa claro para a gente que Deus ordenou a Jesus. Deus, ele deu a ordem. E como foi que Jesus recebeu essa ordem? Essa ordem, ela foi comunicada pelo Espírito. E Jesus colocou em prática. Esse texto deixa claro para nós que Deus ordenou, o Pai efetuou, o Pai ordenou, o Espírito Santo comunicou a Jesus e Jesus operacionalizou. Eu estava pensando que nesses tempos de pandemia, né, a gente tem precisado muito de internet. E como é que seria uma analogia? Fiquei pensando, Rafa, como é que eu posso fazer uma analogia desses três, né? Gente, Deus, ele é a fonte, é aquele que manda o sinal da internet. Ele manda o sinal da internet, é a fonte de luz. A onda é uma luz, a onda eletromagnética que vem até nós, né? Jesus, como ele coloca em prática, no meu caso, é o computador transmitindo as aulas para os meus alunos. No caso de outros, é aqueles que conseguem controlar a rede de outros computadores, outros que fazem consulta. Mas aquele que comunica, irmãos, aquele que traz o sinal é o Espírito Santo. Como esse texto deixa claro, o Pai ordenou, o Espírito comunica e Jesus operacionaliza. Aí Deus me fez uma pergunta e eu divido com vocês. Por onde? Qual é o caminho que nós temos colocado para o sinal da internet, para o Espírito Santo, que é a comunicação, que comunica a vontade de Deus para nós? Qual é o caminho que ele tem vindo, irmãos? Ele tem vindo por fibra ótica, que é a internet mais rápida que temos hoje no Brasil, que é o sinal trazido até nós por fibra ótica, ou ele tem vindo pelo cabo coaxial? O Senhor tem nos chamado para que a nossa conexão com Ele, que é através do Espírito, seja através de fibra ótica, irmãos, rápida, instantânea, cheia de amizade, cheia de amor, cheia de proximidade. E com essa verdade guardada em nós, quando a gente olha para a vida do nosso maior exemplo, do maior exemplo de homem que já passou aqui na Terra, que foi o nosso amado Jesus, a gente percebe que ele, em uma das suas primeiras aparições, a palavra fala e deixa muito claro
que ele dependia totalmente do Espírito, irmãos. Então eu queria trazer 3 aspectos da vida de Jesus que mostra a relação de Jesus com o Espírito Santo, né? O primeiro é que Jesus dependia totalmente do Espírito Santo. Lá em João 1, no 29 ao 34, eu vou ler uma parte. João Batista, quando fala sobre Jesus, que ele diz ali: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele diz: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Aleluia, Senhor. Ele sempre existiu. E ele diz: eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Então, nas primeiras aparições de Jesus ali, irmãos, já fica claro no livro de João que o Espírito Santo estava sobre ele. E Lucas, capítulo 4, versículo 1, deixa claro de como Jesus era cheio e de como ele dependia do Espírito, né? Ali na tentação de Jesus para o deserto, a Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Jesus dependia em todas as suas ações, em todos os seus passos do Espírito Santo, né? Fala também no mesmo capítulo, no versículo 14, diz que então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia e sua fama correu por toda aquela região. Mais uma vez, deixando claro que Jesus dependia em todos os seus passos totalmente do Espírito, né? E é engraçado que no versículo 18, é falado a profecia de Isaías sobre Jesus, né? Que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então fica muito claro para nós como Jesus, em todos os seus passos, ele dependia do Espírito, né? O outro aspecto, o outro ponto, é que Jesus e o Espírito Santo, irmãos, eles trabalhavam juntos por um só propósito. João 5,19 diz que Jesus falou. Então, Jesus lhes disse, em João 5,19, em verdade lhes digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o Filho também faz. Jesus via através de quem, irmãos? Quem é que comunica? Jesus via pelo Espírito, irmãos. Jesus e o Espírito Santo trabalhavam juntos para fazer a vontade do Pai, para fazer tudo aquilo que o Pai tinha ordenado. E o Espírito Santo vinha em fibra óptica para Jesus, porque eles eram próximos, eles eram brothers. E é esse o relacionamento que Deus quer que a gente tenha com o Espírito Santo dele. Amém? E a palavra também deixa muito claro um último ponto sobre a vida de Jesus e o Espírito Santo, que ninguém conhece o Espírito Santo mais do que Jesus, irmãos. Ninguém conheceu o Espírito Santo mais do que Jesus. Lá em João 14,
versículo 15 ao 18, Jesus disse assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Consolador era o Espírito. E o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece, vocês conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês, em nós. O Espírito Santo está em nós. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Irmãos, quando a gente olha o contexto dessas palavras de Jesus, talvez para nós ela tenha um significado que foi diferente do que tinha para os apóstolos ali, para os discípulos. Porque nós recebemos Jesus através do Espírito, mas logo depois ali, entendendo o contexto, logo depois que Pedro fala para Jesus que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus disse que sobre essa revelação a igreja dele vai ser edificada, Jesus começa a dar vários sinais aos irmãos ali, aos discípulos, de que ele ia. E que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Então, quando Jesus coloca aqui que ele ia dar um outro consolador, o que Jesus estava querendo dizer e o que isso significou para aqueles irmãos, e a revelação disso significa muito para nós, é que Jesus ia, mas ele ia deixar outro que era igual a ele, irmãos. Outro que era igual a ele, que eles não iam ficar só, porque quando Jesus subisse aos céus, que é onde ele está hoje, à direita do Pai, ele deixaria aqui outro. Esse outro que Jesus disse, outro consolador, o outro significa dizer igual a ele. Jesus, quando foi, ele deixou o Espírito Santo na terra para habitar em nós. E ele prometeu, ele declarou que o Espírito Santo é igual a ele. Veja o que isso representou na vida dos discípulos. Vocês não vão ficar sós. Eu estou indo porque eu estou com vocês. Eu, em carne. Mas quando eu for, eu vou deixar outro que é igual a mim, só que ele vai morar dentro de vocês. E é nesse contexto que eu quero partir para finalizar. Quando Jesus disse ali outro consolador, a palavra consolador no original, irmãos, significa paráclitos. E paráclitos significa, se a gente fosse traduzir para a nossa língua, significa muito próximo. Então, quando Jesus disse que ia vir outro consolador, o Paráclitos, o que Jesus estava querendo dizer é que esse consolador foi chamado e foi colocado dentro de nós, porque ele disse que estaria dentro de nós, para estar muito próximo de nós. Jesus, nas suas palavras, quando disse que ia enviar o Paráclitos, ele quis dizer que ele estaria aqui, o Espírito Santo, para estar muito próximo de nós. Essa é a relação que Deus quer que Jesus e Deus, né, o Pai e o Filho, quer que tenhamos com o Espírito Santo, uma relação muito próxima, muito, muito próxima. É por isso que depois de escrever tudo que Paulo falou aos Coríntios, né, no último versículo do livro de Coríntios, em 2 Coríntios 13:3, ele diz assim, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus
e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Essa é a última palavra de Paulo aos Coríntios, irmãos. E a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Essa palavra comunhão significa koinonia. E Deus tem falado comigo 3 aspectos, 3 esferas dessa palavra koinonia. De como a gente deve se relacionar com o Espírito, sabendo que como Jesus se relacionava, como a igreja de Atos se relacionava, e o que Jesus disse quando foi que ele ia mandar o Espírito, o Paráclitos, para estar muito próximo de nós. E Deus tem falado comigo que essa palavra comunhão, koinonia, com o Espírito Santo, ela tem 3 esferas. A primeira esfera é a esfera do companheirismo. Aquele que é muito próximo a nós é nosso companheiro. E a gente percebe que a igreja de Atos tinha esse companheirismo com o Espírito, né? E o que significa, irmãos, ser companheiro de alguém, né? Lá em Atos 20, 22 e 23 diz: "E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém." Paulo dizendo, né? "Não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura em prisões e sofrimentos. Me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera." Paulo era tão próximo do Espírito Santo, era tão companheiro dele, que como um bom companheiro, o Espírito Santo falava para Paulo coisas que ele não queria ouvir, irmãos. Pense num companheiro que você tem, numa companheira. Essa companheira já disse algo que você não quer ouvir? Certamente. Mas a questão é que quando o Espírito Santo diz coisas que nós não queremos ouvir e nós deixamos de conversar com ele, irmãos, como um bom companheiro, ele deixa de falar. Porque nós, se deixamos de conversar com ele porque não queríamos ouvir o que ele tinha para nos dizer, porque nem sempre são coisas que a gente quer ouvir, a gente se afastou do nosso companheiro, né? Da mesma forma também, irmãos, que companheiros sabem discernir e reconhecer a voz um do outro, né? Eu conheço a voz de pessoas que convivem comigo de longe, irmãos. No meio da multidão ali, da aglomeração, eu conheço a voz dos meus companheiros, né? E é muito precioso ali em Atos 8, versículo 26 e 29, com Filipe, né? Mais uma vez a igreja de Atos ali se relacionando com o Espírito. O versículo 26 diz que um anjo do Senhor disse a Filipe: "Levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto." E no capítulo 29 diz: "Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha." Você percebe claramente que Filipe sabia discernir a voz de um anjo e a voz do Espírito. Por quê? Porque ele tinha comunhão com o Espírito, eles eram companheiros. Como nós precisamos aprender a discernir a voz do Espírito no nosso dia a dia? A gente já recebeu de Jesus o Paráclitos, e ele está aqui para estar muito próximo de nós. O investir de tempo com o nosso companheiro é que vai nos fazer aprender a discernir a voz dele no meio de muitas. Eu quero declarar isso sobre a igreja, sobre a minha vida, o aprender a reconhecer a voz do Espírito em todas as ocasiões da nossa vida. Amém? Quem tem comunhão, irmãos, quem tem koinonia um com o outro, como nós temos com o Espírito, é cooperador um do outro. É cooperador um do outro. Em 1 Coríntios 3,9 diz que porque nós somos cooperadores de Deus e vocês lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós somos cooperadores de Deus, irmãos.
E para permanecermos nessa cooperação, para construir esse edifício que Paulo fala, nós precisamos dar comunhão do Espírito Santo. Então a primeira esfera é que quem tem comunhão um com o outro, como nós temos com o Espírito, koinonia, é companheiro. A segunda é cooperador, como diz o texto de 1 Coríntios 3:9. E por último, uma muito especial que Deus tem falado muito forte comigo, é que quem tem comunhão com o outro tem intimidade. Talvez, irmãos, intimidade seja o nível mais profundo de amizade. É quando o nosso amigo conhece o mais profundo dos nossos pensamentos. Deus tem colocado no meu coração, irmãos, o start de tudo que eu estiver fazendo. Como eu disse, eu estou muito no início disso, né? De tudo que eu for fazer, eu colocar o Paráclitos, aquele que foi chamado para estar muito próximo, junto de mim. Muitas vezes nós conversamos com nós mesmos, irmãos. Muitas vezes nós passamos o dia pensando e conversando com nós mesmos, e se nós temos intimidade com o Espírito, podemos direcionar esses pensamentos ao Espírito Santo. Porque Ele quer ser nosso amigo, Ele quer ser nosso companheiro, Ele quer ter intimidade conosco. Então tudo que a gente pensar, que muitas vezes enchemos a nossa cabeça de tantos pensamentos e conversamos com nós mesmos, e nós temos o Espírito Santo que habita em nós, o Paráclitos, que foi chamado para estar muito próximo a nós. A palavra fala, irmãos, em Tiago 4:5, que ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito com E maiúsculo. Tiago 4:5 diz que ele anseia por nós com ciúmes. Essa palavra, irmãos, anseiar no original significa ter saudades. Então Deus tem falado muito comigo, irmãos, que a comunhão com o Espírito passa por essas três esferas: companheirismo, aprender a reconhecer a voz, a ouvir o que não queremos ouvir, a cooperar com a sua obra aqui na terra, a ser íntimo, a abrir o profundo dos nossos pensamentos. O nível mais profundo de amizade é o que nós devemos ter com o Espírito. Em todo tempo estar orando no Espírito, direcionando os nossos pensamentos ao Espírito Santo, para que assim a gente não dê espaço na nossa mente para nenhuma mentira do diabo. Nenhuma mentira do diabo sobre a nossa mente. Porque o Espírito Santo que habita em nós é nosso amigo, nosso companheiro. Nós temos intimidade com Ele. Nós abrimos o mais profundo da nossa mente. Irmãos, o Espírito Santo, a Bíblia deixa muito clara que nós não podemos caminhar na nossa vida cristã sem Ele. E que Ele não é uma energia que paira no ar, mas Ele é uma pessoa que habita em nós. E o tema da palavra que o Senhor colocou no meu coração é que o Espírito Santo não é nada de abstrato, de distante, mas é algo que habita em mim, que habita em ti e quer ter comunhão conosco. Foi chamado para estar muito próximo. Então o tema dessa palavra para mim é o meu amigo Espírito Santo. O meu amigo no mais profundo nível de amizade que podemos ter com qualquer pessoa. Foi para isso que Jesus disse, foi querendo dizer isso que Jesus disse, que Ele iria, mas iria enviar outro igual a Ele para morar em nós e ser o nosso amigo. Amém. Eu desejo
irmãos, que essa palavra seja algo, assim como tem sido para mim, que nos abençoe. E que seja um start ou um permanecer dessas verdades. Amém. Que Deus nos abençoe. Até mais. Vamos aprender essa canção. Jesus, tu vives em mim, nova criatura sou. Teu Espírito habita em mim, teu servo sou, Senhor. Tu és real, moras em mim, estás aqui, posso sentir. Tu és real, moras em mim, pertenço a ti, reinas em mim. Jesus, tu vives em mim, nova criatura sou. Teu Espírito habita em mim, teu servo sou, Senhor. Tu és real, moras em mim, estás aqui, posso sentir. Tu és real, moras em mim, pertenço a ti, reinas em mim. Se por entrou o pecado, por reinou a graça, enquanto a nós justificados reinaremos em vida. Se por entrou o pecado, por reinou a graça, enquanto a nós justificados reinaremos em vida. Tu és real, tu és real, tu és real. Tu és real, tu és real, tu és real. Aleluia. Tu és real, tu és real, tu és real. Jesus, tu vives em mim, nova criatura sou. Teu Espírito habita em mim, teu servo sou, Senhor. Tu és real, moras em mim, estás aqui, posso sentir. Tu és real, moras em mim, estás aqui, posso sentir. Tu és real,
moras em mim, pertenço a ti, reinas em mim. Tu és real. Cante pra ele essas palavras. Tu és real. Tu és real. Tu és real. Tu és real, Senhor. Tu és real. Tu és real. Tu és real. Tu és real. Moras em mim. Estás aqui. Posso sentir. Tu és real, moras em mim, pertenço a ti, reinas em mim. Que bênção, que preciosa palavra. Sim, meu irmão, minha irmã, querido amigo, querida amiga que acompanhou esta transmissão, esse vídeo, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele pode e quer ser o grande amigo de nossas vidas. Eu gostaria de repetir algumas frases que o Senhor nos comunicou esta tarde, ou neste momento a você, através desta palavra ministrada aos nossos corações. Por que precisamos do Espírito Santo? Em primeiro lugar, nós precisamos dele porque sem ele não há revelação. Em segundo lugar, sem o Espírito Santo não há verdadeira liberdade. Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." E quem comunica a verdade, que é Jesus, para nós, é o Espírito Santo. Sem a presença e a pessoa do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo, não há verdadeira liberdade. Nós precisamos sim do Espírito Santo. Deus, então, deseja que nós tenhamos uma relação muito próxima com o Espírito Santo. E nesta relação muito próxima, nós precisamos aprender a reconhecer e considerar as suas palavras, a voz do Espírito Santo. Como disse o Rafa, mais importante do que saber, compreender o agir do Espírito Santo. Como é que ele age? Como fogo, como água, como pomba? Não, mais importante do que isso é conhecê-lo como pessoa. E conhecê-lo como pessoa é ter uma relação próxima, muito próxima com ele. Como aprendemos nesta relação próxima, Deus quer que a gente ande nas 3 esferas de comunhão com o Espírito Santo. A primeira esfera no companheirismo, que é aquela esfera onde a gente aprende a discernir a voz do Espírito Santo, a separar, a compreender que aquela é a voz do Espírito Santo, separando de outras vozes, e mais, considerando essa voz do Espírito Santo. Como nos lembrou o Rafa, nem sempre o Espírito vai dizer coisas que a gente está querendo ouvir, mas precisamos considerar a sua voz, aprendermos a ser companheiros e a ter o Espírito Santo como nosso companheiro. Na segunda esfera é a esfera de cooperação. Nós somos chamados nessa comunhão com o Espírito Santo a cooperar com a obra dele aqui na terra. E a obra do Espírito Santo é glorificar Jesus. Jesus disse que o Espírito não falaria de si mesmo, mas diria tudo o que tivesse ouvido do próprio Jesus e o glorificaria aqui na terra. Nós somos chamados a cooperar com esta obra do Espírito. De que maneira? Ouvindo as pessoas, indo até elas, orando por suas enfermidades, ouvindo as suas necessidades, mas principalmente compartilhando de Jesus. Compartilhando com elas o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê
que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E na terceira esfera de comunhão com o Espírito Santo, nós podemos ter intimidade com Ele. A intimidade é aquela amizade profunda, quando nós decidimos compartilhar com o amigo o mais íntimo dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Pensamentos que normalmente deixamos conosco mesmo, podemos levar até o Espírito Santo, estaremos aprendendo a andar em íntima comunhão com Ele, em intimidade. Olha, poucas horas antes de ser traído e preso, Jesus, falando aos discípulos da necessidade da vinda do Espírito Santo, ele disse isto que vou ler para vocês agora e está em João 16. Jesus falou assim: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Isso está em João 16, versículo 7. Ora, Jesus, vamos lá, vamos considerar. Como assim é melhor que você vá? Quem pode ser melhor do que você? Mas foi essa a afirmação que Jesus fez. É melhor para vocês que eu vá. E a explicação de Jesus dessa afirmação muito forte que ele tinha acabado de fazer foi: porque se eu for, eu vou enviar o Consolador. É melhor para vocês estar com ele do que estiveram comigo até agora. Veja que afirmação incrível. Até você teria dificuldades de pensar nela e até pensar que foi exatamente isso que Jesus disse, mas foi isso mesmo que ele falou. É melhor que eu vá, porque se eu for, ele vem para vocês. E então, um pouquinho mais adiante, Jesus disse assim: tenho ainda muito para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. João 16, 12 e 13, eu li agora. Queridos, guiar em toda a verdade é coisa que só um grande amigo faz. Por isso, Jesus disse que é melhor que ele, Jesus, fosse, porque havia coisas que ele mesmo, Jesus, não conseguia compartilhar com os discípulos, porque o Espírito Santo ainda não estava presente no coração deles. Agora, Jesus já consegue compartilhar estas coisas através do Espírito para a minha vida e para a tua vida. Por isso ele disse: é melhor para vocês que eu vá para que ele venha, e aí eu vou poder dizer para vocês o que eu não estou podendo falar agora. Querido, isso é coisa de um grande amigo. Isto é obra de um grande amigo. E nós temos a honra de ter este grande amigo morando dentro de nós. Cada discípulo de Jesus, cada um que entregou a sua vida a Jesus, foi batizado nas águas, tem a honra de ser a habitação do Espírito e, mais do que isso, de podermos ter esta comunhão crescente, esta amizade crescente, esta cooperação, companheirismo e intimidade com o Espírito Santo. Pensa nestas palavras, medita nisso, e que eu te faço um convite, que esta seja uma semana de início de uma descoberta desta amizade. Não uma semana da amizade, mas uma semana de descoberta da amizade, de trilhar mais de perto esse companheirismo, esta amizade com o Espírito Santo de Deus. O Senhor abençoe a tua vida, abençoe a tua casa crescentemente na medida desta amizade, desta comunhão com o Espírito Santo de Deus. Fica na paz, em nome de Jesus.